Olá, bom dia. Obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. No programa de hoje nós vamos comentar do mercado do leite, mais precisamente da produção de leite. Vou conversar com Marcelo Penha, ele é assessor técnico do IFAG e nós vamos falar de um projeto interessante para pecuaristas que trabalham com gado de corte. Vamos falar da produção de milho, principalmente da relação planta, nutrição e solo. E você vai ver como está o mercado de bezerros cruzados para a produção de carne bovina, só que lá nos Estados Unidos. E vamos comentar do futuro do agro brasileiro diante de tantas incertezas que rondam o nosso país. E você vai ver que a China ainda mantém investigação sobre suposto dumping à União Europeia sobre o setor da carne suína. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite, mais precisamente da produção de leite. A produção de leite ela evoluiu muito desde os tempos em que nossos avós ordenhavam manualmente. Hoje enfrentamos desafios climáticos intensos, como estiagens prolongadas, calor excessivo e variações inesperadas de temperatura. Mas será que nós estamos preparados para isso? Muitos produtores reclamam da seca, mas quantos ajustam as suas estratégias com antecedência? Planejar significa garantir comida suficiente para o rebanho, seja por meio de silagem pronta, escolha de capins mais resistentes ou adubação adequada. Se a chuva falhar, o impacto será menor para quem se antecipou. Já no que diz respeito ao calor excessivo, vacas babando, abortos por estresse e queda na produção são consequências diretas da falta de medidas preventivas. Soluções simples como abrir janelas na ordenha, reposicionar bebedouros, investir em ventiladores ou cercas vivas para a sombra fazem a diferença. Além disso, é essencial escolher raças mais adaptadas ao ciclo da região, como a girolanda ou locais mais quentes. As condições climáticas mudam, mas quem tem que se adaptar somos nós. Com um bom planejamento, nós podemos reduzir perdas e manter a produtividade. E agora vamos comentar da produção de milho, principalmente da relação planta, nutrição e solo. O sucesso na produção de milho, ele começa com uma nutrição bem planejada. A adubação correta é um dos principais fatores que influenciam a produtividade da lavoura, garantindo plantas vigorosas e uma colheita de alto rendimento. Para isso, produtores estão cada vez mais atentos à escolha dos fertilizantes e ao manejo eficiente dos nutrientes. A adubação do milho, ela deve considerar as necessidades nutricionais da planta em cada fase de desenvolvimento. O nitrogênio, por exemplo, ele é essencial para o crescimento vegetativo e a formação das espigas, enquanto o fósforo contribui para o desenvolvimento radicular e o potássio melhora a resistência a estresses climáticos. O equilíbrio entre esses elementos faz toda a diferença na produtividade final. Análises de solo são fundamentais para determinar as quantidades exatas de fertilizantes a serem aplicadas. E esse diagnóstico, ele permite um manejo mais eficiente, evitando o excesso ou deficiências nutricionais. Além disso, práticas como a adubação a lanço e a aplicação em sulco
ajudam a distribuir os nutrientes de forma mais homogênea no solo. A tecnologia também tem um papel importante na nutrição do milho. Fertilizantes de liberação controlada e biofertilizantes estão sendo cada vez mais utilizados, proporcionando uma nutrição mais equilibrada e reduzindo os impactos ambientais. Esses produtos, eles liberam nutrientes de maneira gradual, garantindo que a planta receba o que precisa ao longo do ciclo produtivo. Outro ponto essencial é o manejo integrado da fertilização com outras práticas agrícolas. A rotação de culturas, por exemplo, ajuda a manter a fertilidade do solo e a reduzir a necessidade de fertilizantes químicos. O uso de adubos orgânicos também tem ganhado espaço, contribuindo para um sistema produtivo mais sustentável. Com uma adubação bem planejada, os produtores conseguem obter lavouras mais produtivas e rentáveis. Investimento na nutrição correta do milho não apenas aumenta a eficiência da produção, mas também garante uma colheita de qualidade superior, impulsionando os lucros no campo. E agora vamos falar um pouquinho do futuro do agro brasileiro. Diante de tantas incertezas que rondam o nosso país. Segundo Jonatas Pulquério, que é sócio e consultor da Agroestratégia Consultoria e Negócio, o Brasil, gigante do agronegócio, ele caminha perigosamente para um paradoxo. Enquanto alimenta o mundo, ele falha em garantir a segurança alimentar de sua própria população. A alta dos preços dos alimentos, a desvalorização do produtor rural e a crescente incerteza sobre o futuro do setor escancaram a negligência do governo em relação a um dos pilares da economia nacional. Mas por quê? É falta de visão estratégica, descaso ou simplesmente incompetência? O fato é que o agronegócio responsável por mais de 25% do PIB brasileiro e por quase metade das exportações nacionais segue órfão de políticas públicas eficientes. O governo prefere o silêncio ao diálogo, medidas paliativas à solução real e ignora os alertas de quem está no campo, produzindo sob riscos cada vez maiores. Enquanto isso, a conta chega para o consumidor. Inflação dos alimentos, perda de competitividade no mercado internacional e risco de desabastecimento. Até quando o Brasil vai tratar o seu setor mais estratégico com tamanho desprezo? E mais, quais as consequências dessa omissão? O Ministério da Agricultura deveria ser o principal canal de interlocução entre o governo e o agronegócio, mas a sua atuação tem sido marcada pela passividade. O atual ministro Carlos Fávaro e a sua equipe enfrentam críticas por não atenderem às demandas do setor e por não estabelecerem uma comunicação clara com entidades como a Frente Parlamentar da Agropecuária e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E agora você vai ver como está o mercado de bezerros cruzados para a produção de carne bovina, só que é lá nos Estados Unidos. Com o número de vacas de corte diminuindo nos últimos anos, os cruzamentos de carne com leite, que é denominado de beef on dairy, quer dizer, é o bife de laticínio, é aquele bezerro leiteiro, entraram em cena para preencher uma lacuna crítica, oferecendo consistência e qualidade
durante um período de incerteza de fornecimento. Dale Warner, da Texas Tech University, ele disse que, apesar das inevitáveis flutuações do mercado, os produtores estão confiantes de que esses bovinos cruzados, bovinos leiteiros, estão aqui para ficar. Embora não possamos prometer que sempre veremos de $800 a $900 por um bezerro de corte com leite, como vemos hoje, não acho que retornaremos ao baixo valor dos novilhos holandeses puros do passado. Os confinamentos se tornaram especialmente dependentes desses cruzamentos. Os confinamentos precisam desses animais. Eles são uma mercadoria de primeira linha. Ao longo dos anos, muitos confinamentos ganharam experiência na alimentação de gado de corte com leite, otimizando a sua eficiência e desempenho da perspectiva do confinamento. Esses bovinos leiteiros estão em maior demanda do que nunca. Para o pesquisador da Texas Tech University, enquanto o rebanho bovino de corte atingiu baixas recordes e os preços dispararam nos últimos meses, o gado mestiço de carne com leite entrou em cena para ajudar a preencher a lacuna. O pesquisador Warner, ele observou que esses mestiços, eles forneceram consistência e qualidade muito necessárias durante um período de incerteza. E embora o rebanho bovino deva se reconstruir gradualmente nos próximos anos, está claro que a indústria de carne bovina continuará a depender desses animais mestiços, chamados de leiteiros, para atender a demanda e manter o pipeline cheio. Com os números de gado de corte ainda sob pressão, os cruzamentos de carne com leite estão fornecendo à indústria um suprimento crítico de gado. O seu valor por meio da eficiência, consistência e rastreabilidade garante que eles continuarão sendo uma peça essencial da cadeia de suprimentos de carne bovina, mesmo que o mercado continue a evoluir. E agora você vai ver que a China ainda mantém investigação sobre suposto dumping. A União Europeia sobre o setor de carne suína, a investigação iniciada pela China em junho do ano passado sobre o suposto dumping de carne suína proveniente da União Europeia no mercado chinês segue em andamento. E segundo confirmação do Ministério das Relações Exteriores da Holanda, de acordo com um porta-voz do Ministério de Investigações dessa natureza, costumam durar cerca de um ano, podendo resultar em medidas definitivas por parte da China a partir de junho de 2025. No entanto, existe a possibilidade de extensão do período de investigação até dezembro de 2025, embora medidas provisórias não estejam descartadas. Até o momento, a China não as implementou, apesar da preparação de frigoríficos europeus para possíveis ações. Diante do cenário, a Organização Central Holandesa para o Setor de Carnes, o COVE, expressou confiança no resultado da investigação. E segundo a gerência de comunicação da COVE, que é a Organização Central Holandesa para o Setor de Carnes, reafirmou a inexistência de dumping de carne suína europeia no mercado chinês, destacando o fornecimento de informações detalhadas às autoridades chinesas. A COVE também mencionou o retorno das exportações de carne suína para a China aos níveis normais, após um período de escassez no mercado chinês devido a surtos de peste suína africana. Atualmente, as exportações se concentram em produtos como cabeças e pés de porcos de menor consumo na Europa e a China continua sendo um importante mercado de vendas para a União Europeia,
que contribuiu para a valorização total do suíno. E depois do intervalo eu vou conversar com Marcelo Penha. Ele é assessor técnico do IFAG e nós vamos falar de um projeto interessante para pecuaristas que trabalham com gado de corte. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Marcelo Penha. O Marcelo, ele é assessor técnico do IFAG e nós vamos falar de um projeto muito interessante para pecuaristas que trabalham com gado de corte. E esse projeto, ele existe desde 2002, quando ainda nem existia o IFAG, era a FAEG ainda, Federação da Agricultura do Estado de Goiás. E nós vamos falar de uma ferramenta que até hoje o produtor precisa dela, que é o Pese Bem. Foi um projeto que foi criado lá na FAEG em 2002 e está na luta até hoje ao lado do produtor de gado de corte. Marcelo, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Então tá bom. Marcelo, você trabalha no IFAG, lá dentro da FAEG. Você também já está há muitos anos lá dentro, você viu o Pese Bem nascer. Como é que está o Pese Bem hoje? Dá uma visão geral para nós e para quem ainda não conhece o Pese Bem. O Pese Bem, hoje, a gente trabalha em 7 plantas frigoríficas do estado de Goiás, são as maiores. E é um programa onde a gente percebe que nos últimos 10 anos ele se manteve numa linha. Teve um momento que ele teve um pequeno decréscimo, no meados aí do 2015, 2017, porém, logo em seguida ele voltou a crescer de novo e ficou no mesmo patamar. A gente pesa mais ou menos 29%, 30% do rebanho abatido. Isso mostra que essa ferramenta, por mais que ela não seja amplamente divulgada e participativa por parte do produtor, ela é uma ferramenta importante, porque se o produtor entendesse que não seria tão vantajoso ter essa ferramenta, o Pese Bem já era um programa que não teria continuidade, mas a partir de 2002 não teria tanta necessidade, e a gente percebe que não. Então a gente entende que é um programa que ele valida o que o produtor teve de trabalho, desempenho durante a recria e a engorda do seu animal, e na hora que chega na comercialização é o fator garantidor da pesagem real do seu animal e a entrega do produto. Eu acho que é um programa muito bem bolado e foi dentro da Comissão de Pecuária de Corte que saiu esse programa e isso até hoje ele tem a sua referência, a sua chancela por parte da FAEG. Na verdade acontecia o seguinte, era muito comum, antes de, até 2002, vamos dizer assim, o pecuarista, eu mandei meu gado para o frigorífico X, boi tudo gordo, pesado, chegou lá, quando você chega era para dar 15 arroba, deu 13 arroba, deu 14 arroba, o frigorífico está roubando. Então era uma eterna briga entre frigorífico e produtor. O produtor, de maneira geral, não tinha balança. Quer dizer, para pesar o gado na fazenda e depois mandar para o frigorífico. E a gente já sabe que quando um animal sai da fazenda e vai para o frigorífico, a gente mais ou menos tem uma noção de quanto ele vai perder até ele ser abatido. Mas era muita confusão. Bom, o que aconteceu? Juntou a Comissão de Pecuária de Corte e vamos fazer o seguinte, vamos colocar além da balança do frigorífico, vamos colocar uma outra balança que a balança nossa. E o frigorífico topou. Então, a carcaça do boi, ela passa pela balança do frigorífico e depois passa pela balança, vamos dizer, da FAEG, do programa Pese Bem. Então, tem que dar o mesmo peso. As duas têm que estar calibradas. Mas, infelizmente, a maioria dos produtores ainda não se preocupa com aquele produto que ele faz. Não é isso? Exatamente. E isso é péssimo para o setor. Não é que a gente está desconfiando de frigorífico, não tem nada disso. Mas tem muita gente ainda que calcula o peso olhando no animal. E olha, pode ter certeza absoluta, de 10, você erra 8. Com certeza. Não é isso? É isso aí, Toninho.
E dentro dessa visão e da compreensão da importância de todo esse trabalho, a gente entende que esse programa é a validação total do trabalho do produtor. Sim, claro. Então, a FAEG, juntamente com a Comissão de Pecuária de Corte e com todas as outras instituições voltadas ao setor, a gente entende que é um programa que precisa, sim, da participação de grande parte dos produtores, daqueles que entendem que a gestão faz parte do seu negócio, e nós estamos melhorando esse programa. A gente tem novas ideias com esse programa e a gente espera que em breve a gente vai estar implementando essas ideias junto ao produtor. Bom, o que precisa para um produtor que está nos acompanhando agora, o que ele precisa para ingressar, o quanto que ele paga, se é que paga, enfim, o que ele precisa fazer para participar desse projeto, desse programa, o Pese Bem? Esse programa, ele tem as balanceiras, as mulheres que ficam lá na balança pesando as carcaças. Ele pode chegar ali e fazer o seu cadastro. Então, juntamente com essa pessoa, ele pode fazer o seu cadastro. E pode estar entrando em contato também com o IFAG, por meio do site nosso, e a gente vai estar mostrando para ele como é que funciona esse cadastro, para que ele possa ser beneficiado no momento que ele comercializar o seu boi, a sua vaca, ali com o frigorífico. O valor hoje do Pese Bem é R$ 2,50 por cabeça. Esse valor é para manter os trabalhos das pessoas que ficam lá nas plantas frigoríficas, são 2 funcionários por balança, para fazer a manutenção das balanças, que essas balanças elas são certificadas junto com o Inmetro, e fazer a validação desse programa. São balanças digitais. São balanças digitais, onde é operacionalizado por meio de um computador e é enviado para o produtor, no momento ali do abate, um link onde ele possa acompanhar na hora, a hora, já apesar do seu rebanho que está lá no frigorífico sendo abatido. Bom, você falou que hoje o IFAG, a FAEG, o IFAG mantém esse programa em 7 frigoríficos. Quais são eles? Mineiros, Palmeiras, Mozarlândia, Santa Fé e Porangatu. São esses. Não, são os principais frigoríficos. São os principais frigoríficos. Quer dizer, olha a seriedade da coisa. Quer dizer, todos os principais frigoríficos que operam, vamos dizer, no Brasil, o IFAG, a FAEG, está lá com o programa do Pese Bem. Então, eu vejo da seguinte maneira: mas R$ 2,50, a arroba já está uma porcaria, já está... Rapaz, o que eu acho que a gente tem que observar é o seguinte: são as ferramentas que nos dão garantia. Se a gente não medir aquilo que a gente faz, nós estamos tomando prejuízo. Não é verdade? É isso aí, Toninho. Agora, infelizmente, parece que o nosso produtor ainda, de maneira geral, ele patina. Hoje, tem quantos produtores que aderiram a esse projeto? Você tem uma Hoje, ideia? na base do nosso sistema Pese Bem, em torno de 1.200 produtores participam desse programa conosco. É muito pouco. Sim, a gente entende que a concentração do rebanho está na mão de poucos pecuaristas, e a gente tem na base nossa alguns pecuaristas desse tamanho, que nós chamamos de porte grande, e uma grande parte do nosso, imensa parte, produtores pequenos, que assistem o seu peso, que acompanham o seu peso, para ele poder ter uma segurança ali na comercialização. Eu vejo o seguinte, que eu acho que nós, de maneira geral, dentro da agropecuária, nós temos o setor de suínos, soja, milho, frango, estão lá em cima com tecnologia. Sim. Do lado da pecuária, nós temos a pecuária de corte e a pecuária de leite. Nós temos muita tecnologia, mas nós temos muita gente fazendo assim e vazando no meio dos dedos. Sim. Então é isso que nós temos que ver, nós temos que parar, tampar, procurar estancar esses gargalos que nós estamos vendo, que é exatamente por aqui que nós estamos tomando prejuízo. Tanto na propriedade lá dentro, quanto fora dela. É isso aí, Toninho. Eu acho que o caminho é esse, né? E a gente entende, a gente do IFAG, a gente tem um trabalho que acompanha a parte de cotação. Então, pronto. E essa cotação, juntamente com essa balança e com os boletins informativos, começa a dar a esse produtor uma condição de avaliação geral do seu negócio, um norte. É isso aí. E aí, em cima disso, que a gente entende que é o caminho que a pecuária tem que seguir. Então, você que está nos acompanhando, entre aí no site da FAEG, lá tem tudo. FAEG, FAG, Senar, tem tudo que você precisa lá.
E qualquer coisa, fala com Marcelo Penha, que ele é o responsável pelo projeto Pese Bem. Marcelo, foi um prazer tê-lo aqui, muito obrigado mesmo. As portas do nosso programa estarão sempre abertas para a hora que precisar. Pode contar com a gente. Nós que agradecemos e botamos o IFAG e a FAEG à disposição de vocês. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se queres conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado. Agora, se queres conhecer o futuro, examine o presente, que é a causa. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.